A história da Igreja Católica é marcada por inúmeros conclaves que não apenas definiram os rumos da cristandade, mas também revelaram a ação providente do Espírito Santo mesmo em tempos de crise, perseguição ou divisão. Conhecer esses momentos históricos nos ajuda a compreender melhor a seriedade e a profundidade espiritual do processo de eleição do Papa, sucessor de São Pedro e vigário de Cristo. O conclave de 1271, a origem do próprio termo conclave. Após a morte do Papa Clemente IV, a Igreja passou quase 3 anos sem um Papa, de 1268 a 1271, devido às divisões entre os cardeais. Diante da demora e do escândalo causado, os cidadãos de Viterbo, Itália, trancaram os cardeais no palácio episcopal, retiraram o teto do edifício e racionaram sua alimentação, forçando-os a tomar uma decisão. Esse episódio deu origem ao termo conclave, do latim conclave, conchave, simbolizando o isolamento necessário dos eleitores. Foi eleito o beato Gregório X, que posteriormente codificou as regras do conclave no Concílio de Lyon, 1274. Lição: quando os homens demoram por fraquezas humanas, Deus age para restaurar a ordem e conduzir a Igreja. O conclave de 1378, o cisma do Ocidente. Após a morte do Papa Gregório XI, em Roma, os cardeais, sob forte pressão popular, elegeram o Papa Urbano VI. No entanto, parte do colégio cardinalício, alegando coerção, elegeu um antipapa, dando início ao chamado Cisma do Ocidente, de 1378 a 1417, quando 2, e depois 3, homens alegavam ser o Papa. Esse período de confusão foi doloroso para a Igreja, mas também fortaleceu a doutrina da unidade da Sé de Pedro e levou à reforma dos conclaves. O Papa Martinho V, eleito no Concílio de Constança, 1417, pôs fim ao cisma. Lição: mesmo nos momentos mais sombrios, Deus sustenta a Igreja e preserva a verdadeira sucessão apostólica. O conclave de 1492, corrupção e mundanismo. O Papa Alexandre VI, eleito nesse conclave, foi um exemplo de como a política e o nepotismo invadiram os conclaves no auge da decadência moral do Renascimento. Embora sua eleição tenha sido canônica, sua vida escandalosa foi uma das causas indiretas da crise que levaria à Reforma Protestante. Lição: a infidelidade dos homens não anula a promessa de Cristo à sua Igreja. A santidade da Igreja não depende da santidade pessoal de cada Papa, mas da fidelidade de Cristo à sua esposa. O conclave de 1903, o veto rejeitado e a eleição de São Pio X. Durante o conclave que sucedeu Leão XIII, o imperador austríaco tentou exercer o chamado jus exclusivae, direito de veto, contra o cardeal Rampolla. Graças à firme oposição dos cardeais, o veto foi ignorado, e acabou sendo eleito o cardeal Giuseppe Sarto, que tomou o nome de São Pio X. Ele foi um dos maiores papas da história. Combateu o modernismo, restaurou a sagrada liturgia, reformou o catecismo e incentivou a comunhão frequente. Lição: quando os homens renunciam aos jogos políticos e se abrem à ação do Espírito, Deus suscita santos para guiar seu povo. O conclave de 1958, a eleição de João XXIII. Após o papado doutrinalmente sólido de Pio XII, muitos esperavam um sucessor de perfil semelhante. No entanto, os cardeais elegeram o patriarca de Veneza, Ângelo Roncalli, já idoso, que parecia ser uma escolha de transição. Contudo, ele surpreendeu o mundo convocando o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. Embora o concílio tenha sido pastoral em sua intenção, suas interpretações posteriores causaram divisões e confusões doutrinais, que muitos papas tentaram corrigir. Lição: a eleição papal é muitas vezes surpreendente. A fidelidade à tradição deve ser sempre o critério de recepção de qualquer desenvolvimento pastoral. Conclusão: ao longo da história, os conclaves mostraram que Deus guia a Igreja mesmo por caminhos difíceis ou inesperados. As escolhas humanas, embora marcadas por limitações, estão sob o olhar da divina providência. Os fiéis são chamados não a especular com critérios mundanos, mas a rezar intensamente para que o sucessor de Pedro seja um homem de fé firme, coração humilde e total fidelidade a Jesus Cristo. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos.
Mateus 28,20